de casa que estão aí na live. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder transmitir o recado precioso da palavra do Senhor. Mas a gente estava falando sobre os dias que estamos atravessando, né? Acredito que os servos do Senhor têm percebido os dias difíceis, os dias de luta, né? Muito sofrimento, né? Porque muitos têm perdido seus entes queridos, né? E acredito que não está fácil para ninguém. Muitos têm perdido seu emprego, né? Mas uma coisa é certa, é que nós devemos firmar os nossos passos mais ainda. Tá ruim? Vamos firmar os nossos passos. Procurar estar mais na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. E tudo isso que está acontecendo, nós vamos falar aqui, eu acredito que nós vamos dar bastante pincelada sobre esse assunto. Não é nada mais e nada menos do que a mão de Deus sobre o mundo e sobre a igreja. Esta é a pura realidade, viu, irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro do Atos dos Apóstolos. Vamos ler no capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Para a nossa meditação nesta noite. Esperar que todos encontrem, né, para nós lermos juntos. Vamos ler. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Que Deus abençoe os nossos corações para receber a sua palavra. Amém. Muito bem, irmãos, estamos diante da palavra de Deus lida, e nós podemos ver na expressão da palavra de Deus aqui, quando um dos evangelistas, os 4 evangelistas, escreveu essas palavras, registrando ou fazendo uma pesquisa sobre tudo que o Senhor realizou aqui no período do seu ministério. E nós podemos perceber que o escritor deste livro do Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele dirigiu este livro ao Teófilo, um evangelista, né? E nós podemos dizer que ele dirigiu e ele pôde dizer que ele tinha feito aquele livro, aqueles dizeres, aquelas palavras, referindo ao período do ministério do Senhor Jesus, desde o começo até a ascensão do Senhor, que nós vamos falar muito da ascensão do Senhor aqui. O assunto é da ascensão do Senhor Jesus, quando terminou tudo o que ele tinha feito aqui. Aqui está registrado o que Lucas escreveu. Ele começou não só a fazer, mas a ensinar tudo que o Senhor Jesus fez, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. E nós podemos perceber que ali,
naquele momento estava presente os apóstolos do Senhor, que havia escolhido para o seu serviço, para dar sequência no trabalho, no serviço do Senhor, quando ele realmente fosse ocultado pelas nuvens. Foi o que aconteceu aqui. E nós podemos perceber que o Senhor Jesus, ele pôde expressar pela palavra de Lucas, referindo ao Senhor, depois que ele padeceu, né, nós sabemos, depois que ele sofreu na cruz, ele se apresentou vivo por um período de 40 dias. Aquelas infalíveis provas, né, que ele foi visto por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Quando nós lemos que enquanto dizia isto, é isto que nós estamos falando que ele dizia. Ele falava isto enquanto ele dizia isto. E quando eles estavam com eles, os seus discípulos, o Senhor Jesus determinou-lhes que eles não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que do Senhor havia ouvido. Ele falou para os seus apóstolos que continuassem em Jerusalém. É como que ele estivesse falando: vocês mantêm reunidos juntos, para que vocês possam ser revestidos do poder de Deus, para vocês darem sequência à obra, a esta obra que eu estou fazendo. É como que ele estivesse falando assim com os seus discípulos. E ele continuou dizendo: porque João, na verdade, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O Senhor Jesus estava falando aos discípulos, orientando-os, porque ele então teria que partir, ir para o céu, porque estava terminando todo o seu trabalho aqui. E ele falava também do revestimento, do batismo do Espírito Santo. Ele falava do que aconteceu ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando aconteceu realmente o dia de Pentecostes, quando os discípulos e todos que estavam ali foram revestidos do poder de Deus para dar sequência à obra do Senhor. E o Senhor Jesus preparava os seus discípulos, eu acredito assim. Não muito depois daqueles dias, porque está lá no capítulo 2. E aqueles discípulos estavam ali perto do Senhor, e eles parecem que não estavam muito preocupados com o que o Senhor estava falando. Nós podemos perceber que, enquanto eles estavam reunidos, eles perguntaram ao Senhor: restaurarás tu nesse tempo a Israel? Eles estavam querendo dizer: o Senhor vai devolver o reino a Israel neste tempo? O Senhor Jesus pôde responder para eles como que dizer assim para eles: olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, não é momento de nós pensarmos nisto. O momento agora que eu quero que vocês fiquem atentos em estar preparados para continuar o meu trabalho. É assim que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra.
Note bem que o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos ficarem atentos, porque ele ia subir. Ele ia assunto ao céu. E ele preparava os seus discípulos nesse momento, e eles parece que estavam preocupados com outra coisa. Né? Nós observamos aqui que o Senhor Jesus falou, não pertence vocês pensar nisso agora, mas preocupem em dar continuidade na obra que eu estou fazendo. E quando o Senhor Jesus falava isto, e quando ele expressava para os seus discípulos essas palavras, os seus discípulos começaram a perceber que ele começou como nós falamos hoje, a levitar. Ele começou a sair fora da terra. Ele começou a subir. Enquanto ele falava desta forma. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. No momento em que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Eu fico pensando, naquele momento que os discípulos estavam ali, vendo o Senhor indo para o céu, e diz o texto que uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Agora eu fico pensando, aquele momento que os discípulos estavam ali, vendo esta cena acontecer, que o Senhor Jesus, naquele momento, já ia para o céu. Mesmo que o Senhor estivesse falado várias vezes com seus discípulos, mas talvez eles poderiam estar esquecidos de que aquele momento ia acontecer. E nós podemos perceber que naquele momento que os apóstolos ou discípulos olhavam, vendo o Senhor ser ocultado, eu imagino que passava pela mente dos discípulos, acredito que eles ficaram um pouco admirados, sem saber o que fazer naquele momento, e talvez ficaram um pouco admirados de estar passando aquela cena nos seus olhos. Mas, quando eles estavam olhando com seus olhos fitos, enquanto o Senhor Jesus subia, apareceu ali naquele momento 2 varões vestidos de branco. Acredito que eles ficaram um pouco assustados, porque o Senhor havia desaparecido. Agora aparecem 2 varões vestidos de branco, que eram 2 anjos que tinham aparecido naquele momento ali. Nós queremos dizer que, quando nós falamos de anjos, nós lembramos que anjos são mensageiros. É porque eles vêm trazer alguma notícia. Se nós formos olhar para alguns textos da Bíblia, nós vamos ver que lá quando o Senhor Jesus nasceu, existiu anjos ali que deu notícias para eles, orientando como eles deveriam fazer. Porque até então eles não sabiam o que fazer no momento. E o Senhor Deus providenciou os anjos para dar notícia, para orientá-los. Se nós formos olhar também para essa palavra anjos, que são pessoas que estão prontas para servir, nós vemos que quando o Senhor Jesus ressuscitou, quando aquelas mulheres estavam ali preocupadas, olhando dentro do sepulcro e não vendo nada, quando elas viram os anjos do lado e pôde dizer: por que vocês buscai o vivo entre os mortos? Anjos fala de servos, de trabalho, providência de Deus para orientar, para nos orientar. E ali acredito que os seus discípulos estavam um pouco preocupados em perceber que o Senhor Jesus havia ido embora. Nós vemos a expressão que a nuvem
o escondeu. E aqueles anjos apareceram naquele momento e dizendo para eles: varões galileus, por que estáis olhando? Por que estáis olhando para o céu? Por que está preocupado olhando? E a expressão veio exatamente que os apóstolos, os discípulos precisavam saber, porque eles estavam preocupados. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Note bem a notícia dos anjos. Os apóstolos precisavam saber disso. E os anjos são mensageiros de Deus para trazer notícia, para tirar dúvida. E no passado nós já falamos que muitos anjos foram providenciados para tirar dúvidas. Note bem a expressão daqueles anjos dizendo: esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Irmãos, amados ouvintes, servos do Senhor que já creram no Senhor, aqueles que ainda não creram, que não fizeram concerto com o Senhor, note a expressão: há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Pela mesma forma que ele foi recebido pelas nuvens, há de vir. E nós não sabemos quanto tempo tem isso. Acredito que muito mais de 2000 anos que aconteceu isso. Que o Senhor foi assunto ao céu. Da mesma forma, ele há de vir. E nós, às vezes, conversamos e falamos sobre a volta do Senhor Jesus. Às vezes é muito pouco pregado, né? Muitos, às vezes, não... Às vezes a correria é muito grande, a correria do dia a dia é grande, e às vezes nós até esquecemos algum momento que o Senhor vai voltar. Graças a Deus, que nós um dia cremos no Senhor Jesus, e diz a palavra que quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ser como um material que tem a mesma natureza, que seremos então atraídos pelo Senhor. E subiremos então com o Senhor, porque possuímos a natureza de Deus. Na verdade, nós possuímos agora duas naturezas, né? A carnal e a de Deus, porque aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus nos orienta tão claro sobre a volta do Senhor Jesus, como eles viram ele subir. O Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, nós vemos que a palavra de Deus diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Alguém pode pensar, mas não voltou até hoje. Mas olha aí a pandemia. Capítulo 24 de Mateus fala sobre as pestes que está acontecendo. A pandemia é uma das pestes que o Senhor Jesus falou ali no livro de Mateus, capítulo 24. E tudo que nós estamos vendo, que nós às vezes ficamos tristes, né? Às vezes reclamando, muitas vezes nem cumprimentam o outro direito, batendo as costas do dedo ou então batendo o pé, mas não percebem que isto antecede ao arrebatamento da igreja. Isto é antecedência ao arrebatamento da igreja. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Isto quer dizer, continue na sua posição de servos,
Não ergue para o outro lado, não pende para o outro lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue na sua posição de servo do Senhor, porque o tempo é de estarmos aguardando o arrebatamento da igreja. Se nós olharmos para o Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ver o que diz lá, capítulo 14 de João, quando o Senhor Jesus falava com os seus discípulos, olha bem o que o Senhor Jesus falou com os seus discípulos. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar lugar, irmãos, naquele momento que ele subiu, que os discípulos ficaram olhando, ficaram talvez sentindo saudade já do Senhor, quando ele era assunto ao céu. Ele prometeu aqui no capítulo 14, se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Note bem a promessa do Senhor Jesus. Ele vai voltar para nos levar, e nós precisamos estar preparados. Se nós olharmos ali para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 e 16, nós vamos ver o apóstolo Paulo nos orientando ali alguma coisa com respeito ao arrebatamento da igreja. Vamos ver, para nós comprovar o que estamos falando. Vamos procurar aqui para nós não falar errado. Olha bem o que diz a palavra de Deus quando o apóstolo fala aos coríntios, aos tessalonicenses, dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Isto, a palavra de Deus está afirmando, irmãos, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A preferência são daqueles que morreram naquele dia glorioso. Nós vamos ser transformados depois. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que nós falamos. Então o apóstolo, ele desperta aos Tessalonicenses, e esse despertamento é para a igreja de hoje, irmãos. É para nós que conhecemos a palavra de Deus. Esse despertamento também é para aqueles que, porventura, não estão preparados, que ainda não creram no Senhor, que ainda não fez um concerto com o Senhor. Ele voltará assim como para o céu o vistes ir. Note bem a palavra dos mensageiros de Deus. Despertamento para os apóstolos e despertamento para nós. E se nós continuarmos lendo, nós vamos ver vários despertamentos da palavra de Deus que nos fala que o Senhor irá voltar muito em breve. Nós podemos ver ainda alguns versículos. Vamos ver aqui se nós marcamos aqui alguma coisa. Vamos ver aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha aqui o que o apóstolo fala aos Tessalonicenses ainda. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim, quando vier para ser glorificado nos
nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, quando vier para ser glorificado. Está falando do Senhor Jesus, que foi recebido do céu, que foi ocultado pelas nuvens, assim como para o céu o vistes ir. Eis que venho sem demora. Isso aí eu fico pensando, porque vai ser rápido, né? Não vai ser demorado. Às vezes alguém esquece, né? E acho que não vai ser tão rápido, né? Eu fico pensando, nós que dirigimos, né? Quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós no volante vamos deixar o carro por aí, né? Rodar sozinho, né? E iremos para os braços do Senhor. Que dia glorioso vai ser, né? Será que todos estão preparados para esse dia? Será que nós estamos preparados mais com as coisas dessa vida? É momento de nós fazer uma reflexão, irmãos, e pensar mais no arrebatamento da igreja, que o Senhor prometeu, que vai voltar, vai vir nos buscar. Que Deus possa abençoar a cada coração nesta noite, que esta mensagem que possa despertar aqueles corações que às vezes estão sem esperança, né? Preocupado com esta enfermidade aí, né? E vamos preocupar com o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos qual momento vai acontecer, né? A palavra de Deus até fala, se nós soubéssemos que hora viria o ladrão, nós aguardaríamos, mas o ladrão vem no momento que nós não estamos esperando, né? E nós temos um texto na palavra de Deus que é muito claro, que nos fala, aquele texto muito conhecido no capítulo 25 de Mateus, né? Aquelas moças ali, né? Que algumas estavam preparadas e outras não. É um texto muito claro sobre o arrebatamento da igreja. Algumas estavam com suas vasilhas, mas não tinha o combustível para estar acesos, o combustível para manter acesas as lâmpadas. E aquele combustível ali não é nada mais e nada menos do que o Espírito Santo em nossas vidas. Isso aí é muito sério em nossas vidas. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele também aceita o Espírito Santo. Isso nós falamos, se existe alguém ainda que tem dúvida, por favor, essa noite é uma noite de despertamento. É um momento em que, se existe pessoa dessa forma aqui, que não tem certeza de vida eterna, deve consertar agora. Eu estava conversando com uma pessoa, um certo dia, e não vou falar o nome, alguém que conhece, e essa pessoa falou comigo que já tinha aceitado Cristo como Salvador. Aí, como às vezes eu apertei muito, eu falei, você creu mesmo? Eu criei sim. Você está, então, prontas para subir no arrebatamento da igreja? Aí ela ficou com o olho arregalado. Não, mas não está, não? Você não creu na palavra de Deus? Todos nós que aceitamos Cristo como Salvador temos que ter certeza de salvação, tem que ter certeza de vida eterna. Se o Senhor vier agora, nós subiremos com Ele, nós vamos para o céu. Então, irmãos, existem pessoas que às vezes foram comovidos por um momento de alegria somente, e às vezes não creu nada, e não tem certeza de vida eterna. O momento é este, é agora. Amanhã pode ser muito tarde, né, para fazer um concerto com o Senhor. Que Deus abençoe os nossos corações, para que nós mantemos firmes nas promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.